Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do nosso canal. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer, mandar um beijo muito especial para um casal, Fred e Ju, que sentiram a nossa falta, mandou uma mensagem, mas a gente andou sumido aí por um bom motivo, porque nós recebemos a visita aqui da minha filha com o meu genro. E quando a gente recebe visita, a gente faz dedicação total a eles. A gente passeou bastante, ficamos muito juntos. Eles já conhecem a cidade, eles vêm aqui, têm vindo aqui uma vez por ano. Então, quando eles não vêm aqui, a gente vai lá visitá-los. Eles moram na Alemanha, então é a 1h30 de voo. Então, a gente dedica muito quando a gente recebe a visita. Vocês vão entender isso quando vocês estiverem morando aqui. Mas agora, antes de começar, também eu quero pedir para vocês, para não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, para quem não é inscrito ainda, e ativar o sininho, porque aí vocês não perdem mais nenhum vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Então agora vamos lá falar sobre trabalho na Itália. E no vídeo de hoje eu achei interessante mostrar para vocês o que a gente viu de diferente do Brasil nos contratos de trabalho entre Brasil e entre Itália. Em primeiro lugar, primeiro você tem que encontrar um trabalho, né, gente? Então, mas isso não é o foco do vídeo. Fazer o currículo, levar nas agências, enfim, isso não é novidade. Você, assim como no Brasil, você deve ter um currículo para poder apresentar diretamente à empresa. Agora, a primeira diferença que eu percebi aqui é o seguinte: no Brasil, você tem a famosa carteira de trabalho, aonde está toda a sua vida laborativa nela. Tem o contrato, né, que a empresa assina, a data da admissão, o seu período de experiência, que normalmente é no máximo 90 dias, mas pode até ser 45. Pelo menos é isso, tá, gente? Me corrijam se eu tiver errado em alguns itens que eu falar aqui para vocês. Então, a carteira anota as férias, anota os aumentos de salário, enfim. Aqui já é diferente, nós não temos essa carteira de trabalho. Você tem apenas um contrato que fala do tempo de duração desse contrato, o seu salário quando você começa. Então, essa já é a primeira diferença. Agora, existe também uma outra, que é esse contrato pode ser a tempo determinado, como pode ser a tempo indeterminado. A diferença é óbvia, né, gente? O contrato a tempo determinado tem um prazo para você acabar. Pode ser renovado ou não. Diferente do Brasil, que quando você passa pelo período de prova, né, o período de experiência, o seu contrato segue e você não precisa ficar renovando mais nada. Você vai trabalhar lá e o seu chefe, o dia que ele quiser, ele pode até te mandar embora. Agora, o contrato a tempo indeterminado, que é o sonho de todo mundo. Por quê? Porque com você aqui, por exemplo, se você quiser comprar uma casa, a prestação, fazer um financiamento, ou financiar um carro novo, você, se não tiver um contrato a tempo indeterminado, você não consegue comprar. Então, é por isso que esse é o sonho de todo mundo, né? E o contrato a tempo indeterminado também, tanto o determinado quanto o indeterminado, ele também tem o seu período de experiência. Vou dar o exemplo do Guilherme. O primeiro contrato dele a tempo indeterminado, ele ficou 60 dias, já estava lá escrito. Então, a gente ficou torcendo para que passasse logo esses 60 dias para poder ficar a tempo indeterminado e não precisar ficar renovando, porque isso funciona dessa forma, gente. E geralmente
Quando você tem trabalho a tempo determinado, você não assina um contrato diretamente com a empresa, você assina um contrato com uma agência de trabalho. A agência de trabalho é que você tem o vínculo e não diretamente a empresa. Obviamente, gente, que tem contratos determinados que você pode assinar, o contrato é assinado diretamente pela empresa. Mas, de um modo geral, é sempre com a agência. Outra coisa, no Brasil existe a CLT, onde trata de todas as normas do direito do trabalho. Aqui não existe uma CLT, mas é regulado pela Constituição. E existe também o contrato coletivo, que pode mudar de um para o outro. Lá nesse contrato coletivo que você recebe quando você é admitido, vai estar lá todas as normas, tudo que você quiser saber a respeito de como funciona a empresa, a tempo de falar sobre férias, malatia, tudo vai estar nesse contrato, tá? E, por exemplo, existe o contrato coletivo para quem trabalha numa metalúrgica, existe contrato coletivo para quem trabalha no comércio, existe um trabalho coletivo quando você trabalha em logística. Então, isso pode mudar algumas regras, né? Algumas normas podem mudar de um contrato para o outro. Então, eu vou falar do contrato do Guilherme, que é esse último trabalho dele, que ele trabalha numa metalúrgica aqui, ele é operário. Então, eu vou falar desse. Agora, eu vou falar das férias. No Brasil, as férias você deve esperar completar um ano para poder gozar as férias de 30 dias. Aqui já é diferente. A cada um mês que você trabalha, você tem direito a 2 dias e meio. E se você multiplicar 2 dias e meio vezes 12, né, que são 12 meses, você vai dar 30 dias. Só que diferente do Brasil, são dias corridos. Aqui na Itália não, gente, são dias úteis. Então, você acaba tirando mais dias do que o necessário. Você acaba tirando mais dias do que só os 30. Por exemplo, você vai tirar as férias, aqui geralmente você não tira 30 dias de uma vez só. Você tira pelo menos 2 semanas e essas 2 semanas conta de segunda a sexta. Ou seja, você ainda ganha sábado e domingo. Você ganha mais dias das suas férias. Então, isso é o máximo, né? Diferente do Brasil, que você, quando trabalha, você tira 30 dias, incluído o final de semana. Outra coisa em relação às férias é que a gente aqui não recebe 1/3, né? E no Brasil, você recebe o salário mais 1/3. Aqui não existe isso. E a título de curiosidade, aqui também tem fundo de garantia, só que chama TRF. E no final do contrato, se eles fizerem a rescisão, você recebe. Diferente do Brasil, que o patrão, ele deposita, se não me falha a memória, eu acho que são 8%, né, do salário todo mês numa conta específica. Então, se você for mandado embora, aí é que você vai na Caixa Econômica, não é isso, gente? E vai lá e recebe o dinheiro. Aqui é um pouquinho diferente. Outra coisa, se por acaso você fica doente, aqui chama malatia, você deve ir à sua médica de base, explicar o que você tem e ela vai te medicar, enfim, ou se for do caso, ela te manda, ela imprime mãe empenhativa e te manda para um especialista e ela que vai determinar quantos dias você vai ficar em casa sem trabalhar.
E esse documento você deve entregar no trabalho. Não é simplesmente, hoje eu não estou me sentindo bem, eu vou ficar em casa e tudo bem. Não, não é assim. E às vezes, em alguns casos, se o patrão quiser, ele pode até pedir para uma pessoa do INSS ir até a sua casa para realmente conferir se você realmente não tem condições de trabalhar. E você precisa estar em casa, gente. Então, é bem diferente, eu acho, né? Bem diferente do Brasil. E ainda sobre as férias, você tem 18 meses para poder gozar esses 30 dias de férias que já venceu. E aí no Brasil, se não me falha a memória, você não pode deixar acumular 2 férias. E outra coisa também, gente, que é interessante, às vezes vocês veem aí a gente viajando e tudo, mas por quê? Porque a cada mês que você trabalha, você ganha 2 dias e meio de férias. Então, você não precisa esperar vencer, passar um ano, vencer as suas férias para você poder gozá-las. Você pode tirar 2 dias, 5 dias, você entendeu? Então, isso é muito legal na Itália, uma coisa que a gente gostou bastante, porque a gente não precisa esperar tanto tempo para poder tirar as férias. Claro que vai depender da disponibilidade, se de repente você pedir no seu chefe, se ele vai permitir. Mas graças a Deus a gente sempre conseguiu. Por exemplo, quando a minha filha estava aqui, o Guilherme tirou 4 dias de férias e não teve problema nenhum. O chefe dele ele explicou, né, que a nossa filha estava aqui e ele queria ficar pelo menos 4 dias. Então ele emendou 4 dias de férias que ele iria trabalhar com mais 2 dias de repouso. Então, isso a gente adora esse tipo de sistema aqui da Itália. Aqui, assim como no Brasil, existe o ticket restaurante, né? Só que aqui se chama Buono Pasto. A empresa não é obrigada a fornecer, mas em alguns casos, como vou dar o exemplo do Guilherme, ele não recebe, mas ele tem o direito de almoçar na mensa. A mensa é como se fosse um refeitório. Então ele tem direito a isso. Ele não recebe o ticket, mas de qualquer forma ele tem a refeição lá dentro do trabalho. E no caso, por exemplo, quando ele trabalhou na Amazon, que foi seu primeiro emprego, ele tinha o ticket, né, restaurante, o Buono Pasto, que você podia usar tanto no restaurante como em alguns supermercados. Então é super interessante. No Brasil não, né? Você tem o ticket refeição e tem o ticket alimentação. Ou alimentação você pode receber, você pode fazer compras no supermercado. Aqui não. Pelo menos o ticket que ele recebia lá na Amazon, ele podia gastar no supermercado também. Claro que não são todos. Tem, tipo assim, existe um aplicativo que você vê aonde é aceito e aí você pode gastar esse ticket que você recebe, esse Buono Pasto, também no supermercado. Agora, em relação, é claro que você vai ver pessoas que trabalham em empresas, pessoas que trabalham em banco, eles trabalham de segunda a sexta, tem o seu horário, né, normal de trabalho, e muitas vezes você vê que eles trabalham e tiram, às vezes, 2 horas, 3 horas de descanso, a pausa do almoço e depois retornam ao trabalho. E tem também aqueles que, assim como o Guilherme, trabalha por turno. Então, no turno é um pouquinho diferente, gente. Vai depender muito da empresa. Na empresa do Guilherme, por exemplo, essa atual onde ele trabalha, tem turno de 4x1, não, 4x2, que é o que ele está fazendo. Então, ou seja, ele não tem, assim, todo sábado e domingo de folga.
Pode ser que a folga dele seja segunda e terça, terça e quarta, entendeu? O turno dele agora é esse. Ele antes fazia o turno, 3 turnos, que era das 6 da manhã às 2 da tarde, que era o melhor turno que a gente gostava. Uma semana fazia assim, a outra ele fazia de 2 às 10, e na outra semana, a cada semana era um horário diferente. E na outra semana ele fazia o turno da noite, que era das 10 da noite até as 6 da manhã. Então, quando você trabalha em fábrica, metalúrgica, empresa de logística, enfim, e existe o turno, você às vezes não tem um sábado e domingo disponível. Mas às vezes você pode trabalhar em turno e dar sorte. Por exemplo, quando ele trabalhou na Sperlari, ele trabalhava por turno, mas graças a Deus era de segunda a sexta. Sábado e domingo ele estava de folga. Às vezes, raramente, ele era chamado para trabalhar no sábado. Mas isso quando a produção, eles precisavam produzir muito, aí eles chamavam. Mas esse contrato específico é o que se chama de contrato stagionale. Ele sabia que seria por aquele período e depois não ia se renovar mais, ele não ia ficar na empresa, ele não tinha esperança de ficar na empresa, porque é exatamente o que chamam aqui de stagionale. Principalmente, sempre no segundo semestre do ano, porque é onde eles precisam produzir muito mais, porque tem a festa do torrone, essas coisas todas aqui. Isso eu falo especificamente aqui de Cremona. Não esqueçam disso. Bom, gente, o vídeo de hoje foi para falar sobre o trabalho, sobre as principais, não só diferenças, mas também algumas semelhanças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu terei maior prazer em responder. E a gente, como sempre, antes de terminar o vídeo, a gente sempre pede para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, de compartilhar também para amigos, para família, para pessoas que também, assim como você, têm interesse em vir morar aqui na Itália. E uma coisa que é muito importante para o nosso canal, gente, é deixar o like. Isso é importantíssimo para poder fazer crescer, tá bom? Então é isso, a gente vai se ver num próximo vídeo. Tchau!